sacrifício de outrora era para cobrir os pecados. As pessoas levavam ali um cordeiro ao templo e era imolado para cobrir os pecados daquele que estava oferecendo. Sendo que o sacerdote tinha que oferecer primeiro por ele, para que depois viesse oferecer pela congregação. Então, quando celebramos a ceia, estamos também anunciando a sua vinda. Estamos falando publicamente que ele vai voltar e que é necessário estarmos preparados. E me vem à memória, neste momento, o que aconteceu com Moisés. Porque este ato de cercarmos a mesa não é simplesmente um ritual, uma questão litúrgica. Ela tem os seus significados espirituais. Esse negócio é tão sério, que a recomendação bíblica é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que então coma do pão e beba do vinho. Porque quando fazemos sem fazer esse autoanálise de nós mesmos, nós estamos comendo e bebendo não para a bênção, mas para a maldição. E esta maldição, ela não é lançada via Deus, porque por Ele e nele só há bênção. São os nossos próprios atos de irresponsabilidade no que se diz respeito a não obedecer à palavra de Deus. E, como falei, Moisés, quando passou 40 dias no monte, quando ele desce de lá, o seu rosto vinha brilhando como o sol ao meio-dia. Era a glória do Senhor que estava tão intensa, pois ele tinha falado cara a cara com Deus. Então ele se envolveu tanto com aquela glória, que o seu rosto criou esse aspecto, a ponto das pessoas não poderem conversar olhando para ele, mas para que houvesse a oportunidade que as pessoas conversassem bem próximo dele, cada um trazendo as suas queixas, podemos assim dizer. Alguém aconselhou ele a colocar um véu. Este véu fazia com que esta glória não intensificasse nos olhos daqueles que estavam falando com ele. Só que esta glória na face de Moisés, ela era transitória. Esta glória não ia estar, este brilho não ia estar permanente na face dele. E aí o que acontece é que esta glória, ela foi se indo. E quando dá por conta, não existia mais o brilho. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo flagra isso. Ele traz aqui e vem dizendo aos irmãos: eu tenho medo que vocês sejam iludidos assim como foi Eva pela serpente, porque estava havendo muitos ataques na igreja, diga-se de passagem, de pessoas que se diziam irmãos. O próprio Cristo lá em Apocalipse
chama de falsos judeus. E eles estavam introduzindo na igreja que Paulo tinha ganhado para Jesus, eles estavam colocando algumas heresias, a ponto de Paulo dizer: eu tenho medo de, assim como a serpente enganou Eva, esta serpente possa agora estar enganando vocês. E aí na sequência ele diz que Moisés, a glória não existia mais, mas Moisés permanecia. É capítulo 3 e o versículo 13. Eu citei o 12, que é de quando começa o parágrafo. E aí ele diz que a glória não existia mais. Moisés percebeu isso. Mas agora Moisés troca a ética pela estética. Porque pensava ele, se os homens olhassem para ele e não vissem mais aquela glória, eles não iam mais dar crédito nele como um líder. E aqui o que precisamos ter o cuidado, irmãos, é que nós não usamos de façanha, não troquemos a ética pela estética, porque isso é muito perigoso. Se nós trocarmos a ética pela estética, é comer do pão e beber do vinho de forma ilícita. Já falei aqui algumas vezes da bacia que era lá dentro do templo para os sacerdotes lavar as mãos no momento que iriam oferecer o sacrifício. Aquela bacia, ela foi produzida do bronze que era os espelhos das diaconisas que ficava na porta do templo. O objetivo era, quando os sacerdotes fossem lavar as mãos, e ali eram os espelhos, aquela bacia feita com aquele material, ela reluzia, e eles se olhavam primeiramente. Quando eles iam encostando na bacia, o propósito aí não era de Deus, não era para que eles lavassem simplesmente as mãos, mas que olhassem na sua face, eles se olhassem. E Salomão, entendendo muito bem deste olhar na face, ele disse que a alegria do coração faz o quê? Aformosia o rosto. Tem pessoas que vivem oprimidas, tem pessoas que vivem de forma inadequada, mas quando chega alguém que ele conhece, que é da igreja, ele logo se esforça para mudar o seu semblante, ou o seu semblante, para que alguém não denote que nele está acontecendo coisas indevidas. Pessoas que querem maquiar uma vida cristã, vivendo de qualquer jeito. Famílias desordenadas, negócios desordenados, ideias tortuosas. Mas ele não tem a capacidade de olhar para dentro de si. Prefere usar o véu, a máscara, para demonstrar às pessoas que é um bom cristão. Nos dias em que estamos vivendo, é os dias já falados pelo apóstolo Paulo, que são dias maus. E esses dias maus, eles têm trazido prejuízos para muitos cristãos, que não querem viver a verdade genuína, principalmente com a chamada internet. Pessoas que são escravas de muita gente. O comportamento inadequado de pessoas que se dizem cristãos tem promovido uma frieza na igreja, tem promovido uma incredulidade.
cada um vivendo as suas opiniões, vivendo do jeito que acha que é para viver. Isso são véus que não deve existir, porque Paulo, ele diz que nós atiramos este véu, nós somos uma carta lida na sociedade em que vivemos. Não adianta querer tapar o sol com uma peneira, como alguém fala. Não, precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros não apenas na igreja, mas aonde quer que estejamos. Deixa eu dizer uma coisa, estou sempre citando esta mesa que está posta diante de nós, e se comermos ilicitamente, estamos contraindo maldição para nós. Mas o propósito dela não é amaldiçoar nenhum de nós. Mas por quê? Porque ela é a mesa da inclusão. Zacarias capítulo 3, nós vamos ver nitidamente o propósito de Deus para com os que lhe servem em espírito e em verdade. Ali nós vemos o sacerdote Josué, que não é o Josué lá de Moisés, sucessor de Moisés. É um sacerdote por nome Josué. E diz Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1, que este homem estava de pé ali no altar. Frente a ele estava um anjo. Mas também tinha o acusador, Satanás. O texto fala bem claro, dizendo que Satanás apontava para Josué, mandando que Deus o exterminasse, porque as vestes dele estavam manchadas. O anjo disse: longe do Senhor tal coisa. Mas sabe o que o anjo ordenou aos sacerdotes que estavam junto com Josué? Para que trouxesse roupas limpas, para que trouxesse e colocasse a sua mitra e a sua roupa, uma roupagem nova. Entendemos que esta mesa é a mesa da inclusão, mas não a da condenação. Por quê? Porque Deus não tem interesse nenhum de condenar ninguém, de maneira nenhuma. Por isso que Ele sempre traz a advertência para que nos portemos como verdadeiros cristãos. Ao comermos do pão e bebermos do vinho, comamos com muita sinceridade e temor ao Senhor. Mateus capítulo 10, o verso 32 e 33, o Senhor ele fala dizendo que aquele que lhes confessar perante os homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Porém, aquele que lhe negar, ele o negará diante de Deus e diante dos anjos. Negamos a Deus quando tentamos colocar um véu, para que ninguém veja o nosso rosto decaído, porque existe pecado. Negamos a Cristo quando nos envolvemos com as coisas que são ilícitas, como falei agora há pouco, e muito mais, porque muita gente ela está pensando que essa mostra na profunda maquiagem, isso vai engodar a Deus, de maneira nenhuma. Então, que seja trocado as vestes manchadas, que a sua mitra seja uma mitra de verdade, a sua estola sacerdotal, ela possa ser perfeita, como perfeito Ele é. Satanás sempre vai estar disposto a lhe acusar. Ele vai tirar a sua vergonha para pecar, mas depois que peca, ele bota a vergonha para não confessar. Essa a artimanha de Satanás.
E Ele está interessado nesses últimos dias em arrastar o maior número de pessoas. E quando eu falo de redes sociais, há lá os que são deturpadores da verdade. E eles falam em nome de Deus. E diz que a situação de ninguém está... Não precisa você se preocupar, porque Deus é amor. Confessar os seus pecados e deixá-lo, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quero tocar em um outro assunto. Eli, um sacerdote na casa de Deus, que negligenciou tanto que seus filhos se perderam. As pessoas vinham falar para ele o que estava acontecendo. Ele estava cego não apenas da sua visão física, mas a espiritual. A espiritual. Ele permitiu que os seus filhos fizessem de forma leviana na porta do templo até se prostituir. Na hora do sacrifício, o que era determinado tão somente a Deus, eles pegavam para eles e comia. O Eli sabia disso, mas não o corrigiu. Certo dia foram para uma batalha. Os dois sacerdotes estavam na frente, porque eles achavam, como a arca era a simbologia da presença de Deus, eles achavam que estava tudo resolvido. Estamos com a arca, Deus está aqui. Deus pode até estar, irmãos, mas Ele nunca vai concordar com aquilo que é ilícito, com aquilo que Ele repugna. E lá nessa peleja, os filisteus venceram, mataram os dois filhos de Eli. Alguém chegou com a notícia, falou para Eli. Eli tomou um susto, caiu da cadeira, e já 96 anos que ele tinha, quebrou o pescoço, morreu também. A esposa de um dos filhos, que estava grávida, ela antecipou o parto. Diz a Bíblia que ela só se curvou e teve o menino. Mas as mulheres tentaram animar ela, porque ela estava muito aflita por ter morrido o povo, principalmente o seu marido. Tentaram animar ela: não, fica tranquila, te alegra, porque nasceu um sucessor, esse vai... Que nada, ei, eu vou botar um nome nele. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. É possível fazer um culto animado sem a presença de Deus. É possível. É possível fazer um culto animado sem a presença de Deus. Os agitadores, eles pulam, eles gritam, e as pessoas se emocionam e acham que é Deus. Nós não devemos usar este véu. Nós temos que nos achegarmos a Ele com o rosto descoberto, como diz Paulo. A verdade em nós é a que vai prevalecer. Um coração angustiado, uma alma indignada, alguém que não perdoa, alguém que não promove alegria em outros. Deixa eu dizer uma coisa. Vem-me à memória agora, lá do Calvário. Quando Jesus estava pregado, e que Ele entregou o seu Espírito a Deus, o texto nos diz lá que o sol escureceu, a terra tremeu, sepulcros se abriram, e as pedras se fenderam.
E mais, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. A grande revelação, nesse rasgar de véu, de cima para baixo, era Deus mostrando a realidade do momento. Sacerdotes mentirosos, que simplesmente faziam um ritual litúrgico de um culto, porque o propósito de entrar lá atrás naquele véu era para oferecer um sacrifício na arca em volta à arca da aliança, onde dentro estava as tábuas da lei, cajado de Arão e o manjar. Todo mundo estava aqui do lado de fora, acreditando que o ritual lá dentro era verdadeiro. Eles ficavam esperando o sacerdote sair, e eles acreditavam que tudo estava acontecendo em volta da arca. Mas quando o véu se rasgou de cima para baixo, a revelação aconteceu. A arca não estava lá, mas o culto acontecia. A arca era o quê? A presença de Deus. Deus não estava lá. Lembra do que eu falei agora? É possível fazer um rito, um culto, sem a presença de Deus. A culpa aqui não era do povo, era dos sacerdotes. Mas eles não podiam dizer para o povo, porque senão o povo não vinha. O povo não vinha oferecer sacrifício, a renda deles não era garantida. E quando acontecem essas coisas, os indivíduos começam a se envolver com coisas ilícitas. Sabe o que acontecia e o porquê que Jesus chegou no templo uma vez, a última vez que ele esteve lá, ele começou a chutar as bancas, abrir as gaiolas que estavam cheias de pombos, ele bagunçou no ambiente. Sabe por quê? Porque as pessoas vinham de fora. Ali era uma época que os judeus se achegavam ali, de todos os países, eles iam para lá, para oferecer sacrifício. Só que quem morava em Roma, quem morava na China, em qualquer outro lugar distante, não podia levar um boi, não podia levar um bode, um carneiro, então um pouco um casal de pomba. Eles levavam o dinheiro para comprar lá. Se um carneiro lá na terra deles, ou até mesmo em Israel, custava, digamos, R$500, vamos basear pelo dinheiro de hoje, eles vendiam um carneiro por R$3.000, e quem vinha com o propósito de oferecer um sacrifício, eles compravam. Os cambistas estavam lá. Era como que R$1 hoje valendo $6, né? Digamos que eles iriam comprar R$1 por pouquíssimo. Era pouco valor, os cambistas. E agora, além do dinheiro deles cair, quando chegava na moeda de lá, ainda ia comprar acima do preço. Por que eles faziam isso? Para arrecadar muito dinheiro. E eles não tinham dó do povo, porque não tinha Deus neles, por isso que não tinha misericórdia. Jesus desaprovou tudo isso. E sabe o que eles faziam para lucrar muito? Nessa época, os roubos cresciam. Os roubos cresciam nos rebanhos. Os ladrões roubavam lá no campo, bode, ovelha, bois, e trazia para vender para os sacerdotes. Só que o bode que eles compravam
que eles vendiam por 3.000 reais, eles compravam por 200 reais. Sabe, porque o propósito era esse, e o ladrão vendia, não tinha custado nada para ele. Por isso que Jesus disse: vocês estão transformando a casa do meu pai em covios de ladrões. Covil é abrigo. Os ladrões roubavam, mas já sabia para quem ia vender. Os caras que diziam que era representante de Deus. Entende? Voltando aqui o caso de Josué. Era um homem honesto. O que eu quero dizer a vocês é que homem honesto, pessoas honestas, pessoas sinceras, elas também deslizam. Elas também deslizam. Elas estão sujeitas a qualquer momento pecarem. Mas o que não cabe a nós é fazer o julgamento precipitado, um julgamento condenatório. Não está desaprovando ninguém que cometeu um delito e que não possa participar da ceia. Não. O que nós estamos apresentando é o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, é examinar-se a si mesmo e então coma do pão. Você ainda tem um véu? Está mascarando alguma coisa? Não quer revelar o seu pecado? Abra mão desse negócio. Te apega a Deus. E aqui você pode se chegar. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de um momento extraordinário. Jesus, ele disse: aquele que vive em mim, por mim viverá. Coma do pão e beba do vinho com muita saúde espiritual. Como obter isso? Confessando os seus pecados. Se há alguém nesta noite que entende que precisa renovar a sua aliança com Deus, este é o momento. Nós iremos distribuir o pão e o vinho com o propósito de você adquirir vida e vida em abundância. Se há alguém que queira fazer isso, venha aqui à frente, nós iremos orar por você. Mas um momento de inclusão. Não deixe de ceiar por conta de algum véu que possa estar tampando a sua visão espiritual. Também não imagine, pense que o fato de vir à igreja, o negócio está tudo ok. Os 2 filhos de Eli foram para a batalha porque eles já estavam de mente cauterizada e achavam que a arca da aliança ia resolver tudo. E não resolveu. Pelo contrário, complicou mais eles morreram no seu estado de pecaminosidade. Ei, não espera pela misericórdia de Deus amanhã, porque o Espírito fala à igreja: é hoje o dia aceitável do Senhor.